Olá, alunos! Eu sou a professora residente Érica Ribeiro e nós iremos a continuação da nossa aula anterior. Na aula de hoje, iremos estudar um pouco sobre as máquinas térmicas. Em geral, uma máquina térmica faz com que algumas substâncias de trabalho realizem processo ou processos cíclicos, durante os quais 3 pontos nós iremos destacar. O primeiro, o calor é transferido de uma fonte a uma temperatura elevada. Segundo, trabalho é feito pela máquina. Terceiro, calor é lançado pela máquina para uma fonte a uma temperatura mais baixa. A máquina ela absorve calor, quantidade de calor quente, do reservatório quente, rejeita o calor frio para o reservatório frio e realiza assim o trabalho. Observamos então aqui na figura. Nós temos que na parte inferior nós temos uma fonte de calor temperatura TF, que é a temperatura mais fria. E na parte superior, de vermelho, nós temos que uma fonte de calor temperatura TQ, que é uma temperatura quente. Então, o calor, a energia, sob a forma de calor, sai da fonte quente, passa pela máquina térmica, realiza o trabalho e direciona-se para a fonte de calor temperatura fria. Ou seja, a energia sob a forma de calor que entra na fonte fria. Daí nós temos que o trabalho realizado pela máquina será igual ao módulo da quantidade de calor quente menos o módulo da quantidade de calor frio. Dessa forma, nós temos que, pelo primeiro princípio da termodinâmica, no qual é onde ele fala que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, será igual a zero. Pela formulação de Kelvin-Planck, lá do segundo princípio da termodinâmica, nós temos que é impossível construir uma máquina térmica que, operando num ciclo, não produza nenhum efeito além da absorção de calor de um reservatório e da realização de uma quantidade igual de trabalho. Nós podemos observar aqui nesse gráfico da direita que a variação da energia interna será igual a zero e a área realizada por esse trabalho, a área dessa figura será igual ao trabalho realizado pela máquina. É impossível construir uma máquina que trabalhe com rendimentos de 100%. Por quê, professora? Porque é impossível construir uma máquina. Vamos lá, o rendimento da máquina térmica. O rendimento simbolizado pela letra E da máquina térmica será igual ao trabalho realizado pela máquina dividido pela quantidade de calor quente. Nós temos, mas quem é o trabalho? O trabalho, nós temos que a quantidade de módulo da quantidade de calor da fonte quente menos o módulo da quantidade de calor da fonte fria, tudo isso dividido pelo módulo da quantidade de calor da fonte quente. Isso aqui tudo será igual a 1 menos a quantidade de calor da fonte fria, tudo é módulo, menos a quantidade de calor da fonte quente. Como vocês podem observar novamente aqui na figura ao lado. Fazendo os cálculos, nunca que o rendimento vai ser 100%. Por quê? Vamos lá. A primeira lei proíbe a criação ou destruição da energia, enquanto a segunda lei ela limita a disponibilidade da energia e os modos de conservação e de uso da energia. Por isso que nunca iremos construir, que é impossível construir uma máquina com rendimento 100%. Chegue 90%, 95%, mas nunca 100%. E daí nós temos os ciclos de Carnot. De acordo com a segunda lei, nenhuma máquina térmica pode ter eficiência de 100%. Então, qual é a eficiência máxima de uma dada máquina térmica que uma máquina pode ter? Nós temos aqui esse ciclo. Vamos lá. Começando com a parte vermelha, com quantidade de calor 1, nós temos que uma expansão térmica, temperatura 1, temperatura mais quente, onde a quantidade de calor vai ser igual a zero e uma expansão adiabática. Ela vai acontecer aquela compreensão térmica aqui na figura, na fonte fria, que é a fonte da temperatura um pouco mais baixa do que a inicial, e ela vai ser uma compreensão adiabática, novamente com a quantidade de calor igual a zero. Então, nós temos a expansão isotérmica, expansão adiabática, compreensão isotérmica e compreensão adiabática.
Mas esse ciclo de Carnot, como ele se originou? Em 1824, um engenheiro francês ele descreveu uma máquina teórica, né? Esse francês era o Sachet Carnot, que era essa máquina que recebeu o seu nome. A máquina de Carnot, que logo em seguida criou-se o ciclo de Carnot. No primeiro processo 1 e 2, na figura acima, aqui nós observamos que o gás ele se expande isotermicamente quando em contato com um reservatório de calor, uma temperatura quente. Já no segundo processo, que é o processo da figura 2 para 3, nós temos que o gás ele se expande adiabaticamente. Quando isso acontece? Quando a quantidade de calor é igual a zero. E já no terceiro processo, que é no processo da figura 3 para a quarta, o gás ele é comprimido isotermicamente durante o contato com um reservatório de calor. A temperatura fria vai ser sempre menor que a temperatura mais quente. No quarto processo, no processo da figura quarta para a primeira novamente, o gás ele é comprimido adiabaticamente. Observe que o gás ele se expande isotermicamente, né, quando entra em contato com reservatórios de calor de uma fonte mais quente, ele se expande adiabaticamente. Aí, novamente, o gás ele é comprimido isotermicamente quando ele entra em contato com um reservatório com uma temperatura mais fria e é comprimido adiabaticamente quando entra em contato com uma temperatura mais quente. Bem, novamente nós temos aqui explicando mais detalhadamente como é que isso funciona. Nós temos o quê? Que a transformação isotérmica, o sistema, ele absorve calor. Quando ele vai passar para a expansão, ele faz a expansão adiabática e em seguida ele faz a compressão isotérmica, ou seja, ele libera a quantidade de calor, libera calor. E novamente ele faz uma compressão adiabática. Então, na transformação isotérmica, o sistema absorve calor, faz expansão adiabática, libera calor e faz uma compressão adiabática. E nisso ele fica naquele ciclo. Nós temos aqui uns diagramas de pressão e volume para um ciclo de Carnot. O trabalho líquido realizado pela uma máquina é igual ao calor líquido recebido num ciclo. Observe que para o ciclo, a variação da energia... A variação da energia interna é igual a zero. Nós temos que o trabalho é igual à variação do calor. Variação de calor é o calor inicial, o calor mais quente, menos o calor final, que é um calor mais frio, tudo em módulo. O rendimento térmico da máquina, nós estudamos no slide anterior, trazendo para esse ciclo, ele mostrou que a quantidade de calor fria dividido pela quantidade de calor quente, tudo em módulo, será sempre igual a divisão entre a temperatura fria pela temperatura quente. E os refrigeradores? Como é que funcionam os nossos refrigeradores? Vamos lá. Se nós quisermos transferir calor do reservatório frio para o reservatório quente, como é que nós fazemos? Como esta não é a direção natural do fluxo, nós temos que realizar trabalho para fazer com que isso ocorra, utilizando assim então estes dispositivos como os refrigeradores. Então, é a máquina térmica do ciclo de Carnot funcionando ao contrário. Imaginem, um refrigerador é uma máquina térmica de ciclos de Carnot funcionando ao contrário. Como é que vai funcionar ao contrário nos refrigeradores? O calor frio, ele vai sair. Aqui nós temos que o trabalho vai começar do calor frio, passando pela máquina, realiza então o trabalho e se direciona-se para um calor mais quente. A bomba, ela absorve calor, analisando aqui, mais especificamente a figura, ela absorve o calor frio, tinha um reservatório frio e rejeita o calor quente para o reservatório quente. O trabalho realizado na bomba do calor é igual a W, um módulo.
O coeficiente de desempenho do refrigerador é dado pela letra K. E nós temos que o coeficiente é dado pelo o módulo do calor recebido da fonte fria dividido pelo módulo do trabalho. Mas quem é o trabalho? O trabalho é o calor recebido da fonte quente subtraído pelo calor recebido da fonte fria, tudo em módulo. E nós temos o calor da fonte fria, então o rendimento é dado pelo calor da fonte fria dividido por eles. O calor recebido da fonte quente subtraído pelo calor recebido da fonte fria, tudo isso em módulo. E os refrigeradores comuns, como funciona? Para ser uma aplicação mais prática para o nosso cotidiano. Nós temos então aqui uma válvula de expansão. Nós temos o evaporador. Na parte inferior das geladeiras, nós temos aqueles labirintos que passam por trás. Algumas não é possível ver, mas é possível, se passarmos a mão, nós sentiremos aquele labirinto que passa por trás dos congeladores. Aquilo ali é um evaporador, por isso que sempre fica quente, né? Por trás da geladeira. Então, nós temos ali um condensador de alta pressão, um compressor que sai da fonte quente, passa pelo condensador, direciona-se a válvula de expansão, vai lá para o evaporador e vai novamente com a baixa de pressão, volta para o compressor. E aqui na figura da direita nós temos como é que isso funciona. O compressor fica na parte de baixo da geladeira, que é aquele que alguns chamam de motor, que é o que liga diretamente para a tomada. O condensador fica na grade, como vocês podem observar. O evaporador fica onde? Por dentro, no interior da geladeira, na parte que nós chamamos de congelador. Em suma, o que acontece? O compressor ele comprime o fluido refrigerante e isto eleva a pressão e temperatura do fluido refrigerante, de modo que as serpentinas externas, tiradas de calor da geladeira, permitem que o fluido refrigerante dissipe o calor devido à pressurização. À medida que se esfria, o fluido refrigerante ele se condensa em forma líquida e flui pela válvula de expansão. Quando passa pela válvula de expansão, o fluido refrigerante se move das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão e se expande e evapora. As serpentinas dentro da geladeira permitem que o fluido refrigerante absorva calor, fazendo com que a parte interna da geladeira fique fria. Então, o ciclo se repete. Lembrando que é o segundo princípio da termodinâmica que determina as direções em que ocorrem os fenômenos naturais. Com isto, nós ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, nós estudaremos o conceito e o fundamento da entropia. Aguardo vocês. Até lá!